Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. A Rádio Acadêmica apresenta programa Diz Solução. O prefixo diz, de origem grega e latina, pode significar negação, separação, contrariedade, dificuldade, mas também dois. E isso muda tudo. Porque agora precisamos de mais discussão, mais diálogo, mais reflexão. Afinal, tem ou não tem solução? A cada encontro, 2 convidados para tratar de assuntos diversos, polêmicos, atuais, candentes. Diz Solução. Apresentação: Professor Christian Tadeu Giliotti. Boa noite, caras e caros ouvintes da Rádio Acadêmica. Boa noite às nossas espectadoras e espectadores que acompanham a gente pelo YouTube e pelo Facebook. Estamos essa semana aí mais uma vez com um programa de solução. Na semana passada tivemos um problema e não pudemos apresentar, mas já retornamos hoje. E eu estou aqui com 2 convidados. Estou com o professor Gilberto Tedeia, que é professor de Filosofia Política da UNB. Boa noite, professor Tedeia, tudo bem? Boa noite. Nosso público, que imagino seja pessoas interessadas em discussões teórico-conceituais, polêmicas, críticas, interessadas e relevantes. O que vai ser o nosso caso aqui esta noite? E nós estamos também com o professor Marival Balduino de Santana, que é professor de Filosofia do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia. Tudo bem, Marival? Tudo bem, Christian. Boa noite aí a todos. Boa noite, Christian. Boa noite, professor Tedeia. Boa a todos que assistem. Espero que contribuir com essa discussão. É um tema muito interessante, muito importante para os dias de hoje. É isso. Ótimo. O nosso tema ele é bastante polêmico, né? E ele, não por acaso eu chamei tanto o Marival quanto o Tedeia para a gente conversar hoje. Normalmente quando a gente fala de política, cria-se toda aquela expectativa do diálogo, né? A ideia da política como algo coletivo. É claro que isso é um horizonte, né? Isso é um horizonte que a gente sempre vai buscar, mas a maneira como a gente vai tentar interpretar a política hoje é naquilo que muitas vezes está oculto. Por isso que eu dei o título de A Política como Exercício da Violência. É um tema bem complexo, historicamente debatido, e acho que para a nossa conjuntura ele é fundamental. Afinal de contas, a gente acompanha um processo de militarização da política no Brasil, né, em vários níveis, mas também outras formas de violência política que muitas vezes são veladas, então a gente vai tentar tratar disso. Vou pedir antes de abrir a palavra aí para os nossos convidados, eu vou pedir para quem está escutando a gente que curta o canal, compartilhe. É muito importante essa iniciativa da Rádio Acadêmica. Nossa ideia é criar uma rede aí de seres pensantes, seres críticos, e para nós é muito, muito valiosa a sua audiência e também o seu apoio na divulgação da rádio. Vou começar então com o professor Marival. Professor Marival, que tem uma trajetória bem interessante lá no Instituto. Ele atua não só dentro do Instituto, no sindicato, mas também atua fora com movimentos sociais. E o Marival hoje, ele realmente, assim, gostou do tema, né? Eu passei com o tema para ele com uma certa antecedência, e ele vai expor para a gente aí uma breve reflexão sobre esse tema. E aí, a partir dessa reflexão do professor Marival, que a gente vai iniciar um diálogo mais de ping-pong, mais de opinião e de observações críticas, tá? Então, eu vou pedir, então, para o professor Marival iniciar.
né? Por favor, professor, inicie aí com as suas observações sobre esse tema, a política como exercício da violência. Boa noite aí a todos, né, novamente. Então, esse tema, a política como exercício da violência, me surgiu, ou veio como um desafio, né? Eu havia comentado com o professor Christian dessas minhas inquietações sobre a questão dos corpos negros mortos violentamente pela polícia nos últimos dias, mas é claro que essas mortes ela vem acontecendo há séculos, né? E a polícia tem um papel no assassinato de corpos negros, né? Os últimos relatos que nós percebemos dos ataques e a morte, por exemplo, ao João Pedro, né, uma criança, um jovem, um adolescente, que no quintal de casa é assassinado. O senhor cantou com a família que tem 70 tiros no carro, né, pelo exército. Então, essas mortes têm me chamado a atenção. Então, conversando com o professor Christian, ele, logo de pronto, ele me chama para falar desse tema, né? E eu, então, fui pesquisar o tema, tentar trabalhar esse tema. Então, o que eu vou apresentar aqui são questões que eu estou buscando, mas ainda não tem a pretensão de ser concluinte, né? Então, não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas eu vou tentar aqui abordar esse tema. E aí eu dei um subtítulo ao tema, né? Então, a política como exercício da violência, a partir de um olhar e impressões de quem a sofre na pele, e na pele negra, né? Porque se nós observarmos que o Estado, como tutor de uma legitimidade da violência, essa violência ela se reverbera, ela se estende aos corpos negros mais detidamente. Então, esse trabalho, ele surge, ou essa pesquisa que eu pretendo futuramente transformar num trabalho consolidado, ele pretende estabelecer a relação entre política e o uso da violência como um exercício, seja ele físico, seja ele ideológico, seja ele jurídico, ou qualquer das outras formas que ele venha a ter. Mas a minha questão principal, e aí a minha delimitação será tendo como alvo principal dessa política de violência aos corpos negros, né? Como a gente vive cotidianamente. Nesse sentido, eu não tenho aqui, nesse momento, a pretensão de esgotar realmente esse assunto. Muito porque tudo que eu for falar aqui, a partir de agora, ela tem como base algumas pesquisas em notícias de jornal, reportagens, leituras de alguns livros, e é claro, eu estou aqui pegando também algumas informações importantes de textos marxistas e do próprio Marx no Capital, né? Bem, essa problemática ela envolve diretamente, quando a gente pensa na política como exercício da violência, ela envolve a população negra e já faz um determinado tempo, né? Ou possivelmente já fazem determinados séculos. Nós podemos pensar aí a violência se instaurando final do século XV e século XVI na África, e depois se desloca aqui para a nossa América. E essa perseguição, é claro que atinge também os povos indígenas, né? Mas, nesse sentido, nesse momento, eu quero tratar mais especificamente a questão negra. Então, na tentativa de entender esse processo que
constitui o Estado brasileiro e faz dele um dos mais Estado que mais mata negro no mundo, né? O Brasil é um dos países que mais mata negro no mundo. Essa política genocida do Estado, portanto, ela gera uma sensação, melhor dizendo, ela gera em nós uma constatação de que o Estado tem um projeto de extermínio dos corpos negros indígenas. E através dos seus aparelhos repressores, né, nesse caso, aí nós temos as polícias e seus agentes de segurança e suas ações, como de forma agressiva, trata a população negra diferenciada. Eu digo a população negra, mas aí a gente inclui nesse rol nessa relação os brancos pobres, né? Que como diz Caetano Veloso na música Haiti, brancos pobres são pretos, são tratados como pretos. Então nós somos uma população, numa maioria de mais de 52% da população de negros e pardos. E aí, essa população, ela tem uma diferenciação com relação à população branca no tratamento policial. Haja visto o comentário do comandante da Rota de São Paulo, que diz que nos Jardins, a intervenção militar, o modo de se abordar nos Jardins é totalmente outro e diverso do modo como se trata nas favelas, nas comunidades periféricas. Vejam, na fala do comandante, nós já percebemos que há uma ação política violenta com relação à população pobre da favela, que é majoritariamente negra, se nós assim observarmos, né? Então, essa situação de diferenciação trazida na fala do comandante da rota nos impõe uma tomada de atitude, nos impõe e nos leva imperativamente a uma posição de luta pelas vidas dos corpos negros. Afinal, as vidas negras importam, né? Tivemos aí um episódio, né? E nós precisamos sempre relembrar o episódio do Freud, do George Floyd em Minnesota, nos Estados Unidos. Mas esse episódio, ele é recorrente no Brasil. Lembrando que a cada 23 minutos, um jovem negro é vítima de uma ação policial e é morto pela polícia aqui no Brasil. A cada 23 minutos, repito, um jovem negro é morto no Brasil. Então, quando acabar esse momento da nossa conversa, né, se ela durar 1h30, nós teremos aí de 3, 4, 5 negros jovens assassinados pela polícia. Então, como é que eu estou pensando em tratar isso aqui? O meu percurso, ele passa por um esclarecimento, a gente tentar buscar delimitar o que é política e o que é violência, quais as implicações, quais as relações que política e violência têm, né? Daí, buscar as contribuições de alguns pensadores que nos ajudam a entender essas relações e tratar a questão do racismo, né, como eminentemente algo produzido pelo capitalismo moderno. Ou seja, o que eu quero dizer é que o racismo, o preconceito contra o negro, ele é fruto, ele é filho do capitalismo moderno. Aí vocês vão me dizer, vocês vão me questionar, mas não houve escravidão, não houve preconceito em outras partes do mundo, em outras épocas? Claro,
que houve escravidão, que houve preconceito, né? Se a gente pega a Grécia, havia preconceito, havia o racismo. Os gregos de Atenas, né, por exemplo, se achavam melhores que os outros, né? Tá. Melhores do que os bárbaros. No entanto, a questão do racismo no capitalismo está muito ligada à questão da lucratividade que foi absorvida pelo capital com os corpos negros ali colocados, ali absorvidos, expropriados, né, dessa forma. Então, a política, se a gente pensa como um exercício da violência, ela precisa ser pensada a partir de um recorte, né? Ou de recortes, né? Melhor dizendo, um recorte racial, recorte de gênero e recorte de classe, né? Então, o racismo como uma expressão do capitalismo, ele adentra, ele passa, ele perpassa por essas três categorias: classe, gênero e raça. Veja, quem é mais explorado na sociedade capitalista? Quem é mais desumanizado numa sociedade capitalista? Se não a população negra, se não a mulher, se não o indígena, né? Então, há uma questão de um recorte que nós precisamos debater. Então, o racismo, ele se configura nessa sociedade capitalista, trazida desde do século XVI, final do século XV, né, quando os europeus começam a adentrar, a invadir a África em busca de corpos para ser escravizados. Então, nesse sentido, eles levantam a Europa, né, e os europeus, eles levantam uma ideia, uma posição de que estes negros, e aí são racionalizações que eles fazem, são justificativas morais, de que esses negros são inferiores. E essa tese da inferioridade, ela é até hoje colocada entre nós, né? Até os dias de hoje, nós nos colocamos nessa questão da inferioridade do povo negro, da população negra. Nesse sentido, ligando ao fato da convulsão nos Estados Unidos, a frase "não consigo respirar" do George Floyd mostra para a gente quão grande ainda é e quão presente ainda está essa questão da inferioridade ou da invisibilidade da população negra perante o Estado. E como isso se configura nos dias de hoje, penso eu, né? Claro, aqui é uma ideia minha, eu estou tentando ainda construir essa ideia. Isso se configura, por exemplo, se formos analisar os baixos salários, a falta de moradia, a falta de saneamento básico. Onde isso se concentra mais? A falta de acesso à saúde e educação. Nós estamos num momento de pandemia. O que fez o Estado de São Paulo? Está fechando hospitais campanha, né? Onde esses hospitais de campanha estavam alocados? Estavam alocados na região periférica? Não. Né? Onde foram colocados os hospitais de campanha para resolver o problema do Covid-19? Não foi colocado em Gianópolis, em Paraisópolis, não. Na região onde mais tem propensão de casos, né?
mas justamente foram colocados nos bairros mais elitizados. Bem, então, para a gente perceber que essa sociedade capitalista, ela não é justa, ela não é igualitária e ela não pensa no todos. Muito pelo contrário, ela pensa no nicho muito pequeno e que vive dessas benesses há séculos. Então, para a gente trabalhar essa ideia da política como exercício, a gente precisa pensar, analisar como se deu esse processo de vinda, por exemplo, dos povos negros trazidos de forma acorrentada para o Brasil, que nós chamamos das diásporas, né? Como isso se construiu a partir daquilo que foi cunhado por Attila Bembe, que é a necropolítica, que é uma prática tão antiga, apesar do conceito novo, necropolítica, tão debatido hoje, né? Então, essa decisão de fazer morrer e deixar viver, né, já discutida lá atrás por Foucault, e o Attila Bembe apropriadamente faz um resgate desse conceito, para mostrar que os corpos negros são corpos deixados, escolhidos politicamente para serem mortos. Por isso que eu defendo a ideia de que há um projeto de genocídio para com a população negra. Há uma política, e não é um acaso, é um projeto. É um projeto de... E esse projeto, se a gente for pensar, veja, isso já é marcado desde o começo da Velha República. No governo de Hermes da Fonseca, um representante de nome Lacerda foi ao Congresso das Raças na Europa defender a ideia do embranquecimento. Ou seja, ele no início do século XIX, ele apontava que em 2012 não existiria mais negro no país. À medida que os imigrantes europeus fossem tendo relações com as negras, ia embranquecendo a nação. E daqui a algum tempo ele coloca os esquemas estatísticos. Em 2012 não teríamos negro no país. Bem, então é isso que me motiva a pesquisar essa questão da política como um exercício da violência, né? E aí eu busquei com o Norberto Bobbio, no Dicionário de Política, a definição de violência, né? E como é que ele entende? Ele entende como uma intervenção física de um sujeito, de um indivíduo ou de grupo contra outro indivíduo ou grupo, né? Mas é claro que não é só isso. Não é só a violência, ela não é só física. Ela tem outros tipos de violência. Existe, e nós estamos vivenciando hoje, violência hoje, mas de forma moderna, nas mídias, nas redes sociais, por exemplo, né, os ataques cibernéticos, é uma forma de violência. A violência simbólica, retratada pelas novelas, retratada pelas piadas, a violência simbólica retratada nos gibis, né? Se você pega a literatura de Monteiro Lobato, onde se encontram os povos negros na literatura de Monteiro Lobato? Nas cozinhas, nas casas de taipa, como era o tio Barnabé, né? A tia Anastácia, a boazinha, a empregada que nada recebia, mas estava ali sempre alegre a servir os brancos da casa, a vovó e os netos, né? Ou então retrata o negro como moleque, né? Arteiro, ladrão, né? Etc. Bem,
Então, na política, a violência ela tem um papel crucial. Em se tratando de política, a violência tem um papel crucial, importante, porque, segundo o Norberto Bobbio, uma das definições mais abrangentes e mais difundidas do poder político, ele tem origem na filosofia política clássica, especialmente ali na filosofia de Hobbes, Thomas Hobbes, que vai defender a ideia do Leviatã, né? E aí é o Estado, aquele que vai, de alguma forma, organizar a sociedade, não permitindo que um confronte com o outro, né? Resguardando aí a vida do outro. Né? Nós sabemos que Hobbes defende a ideia de que o homem é lobo do próprio homem. Ou seja, estamos a todo momento ou a todo instante querendo e podendo e se pode destruir o outro, puxar o tapete, etc. Né? E aí Max Weber depois vai cunhar a ideia do monopólio da violência legítima do Estado, que tem como finalidade a manutenção da coexistência pacífica, né? Esse princípio do Estado teria essa ideia de garantir, de dar segurança física da própria vida, tendo essa vida como o valor fundamental para todos os homens. Então, essa manutenção da coexistência, ela pacífica, ela é o objetivo central desse instrumento que o Estado possui. Porém, nós percebemos no dia de hoje que o governo, né, o Estado, ele utiliza tipicamente com continuidade e de maneira bem tendenciosa, exclusiva, a violência através de um dos seus meios especializados, que é a polícia. Se nós observarmos, nós tivemos aí há pouco mais de um mês um caso que aconteceu em Alphaville, né? Em Alphaville, onde um policial foi à casa de um cara que ganha 300 mil reais mês, parece-me que ele diz isso, né? E o policial foi esculachado. E observa, o policial era negro. Foi esculachado por esse cara. O policial não teve coragem de dar um passo. Mas em Alphaville ele não dá um passo. Mas na Alfavelas, nas comunidades periféricas, ele não só dá um passo, o policial, como ele adentra derrubando as portas, como ele adentra sem mandato. E aí ele invade as casas da população negra sem nenhum pudor. Né? Bem, então, o que eu queria... E aí, o que eu queria dizer é que há uma imbricação entre o racismo, o Estado como mantenedor ou como possuidor dessa legitimidade da violência, né? E aí eu quero fazer eu vou tentar buscar estudar qual a relação que tem especificamente com o capitalismo, né? E defendo, portanto, vou tentar defender a ideia de que a base de toda essa construção ela é o capital. Portanto, apoiando-me no George Breitman e Marx, né, George Breitman, um marxista, e Marx depois também antes, né, fala também, o Breitman vai dizer que o racismo, o preconceito, são filhos do capitalismo. E por que ele diz isso? Ele diz isso na obra A Revolução e o Negro, da editora Iskra. Ele vai apontar que a escravidão e o comércio de escravos foram fundamentais para o desenvolvimento do capital.
o desenvolvimento do capitalismo. Portanto, é um fenômeno histórico, ou seja, não é algo que sempre existiu, como parte da natureza humana. Por isso que no início da fala eu disse, houve escravidão em outros povos antigos? Sim, na Grécia, em Roma, no Egito, mas não foi da mesma forma como foi na América. Não foi da mesma forma como foi no Brasil, especialmente. Esta escravização que se deu no Brasil, se deu numa escala nunca antes vista na história, né? Primeiro porque ela vem devastando milhões de indígenas. E depois ela encontra na escravidão negra um negócio extremamente lucrativo. Daí a ideia que o George Breitman vai trazer. E aí ele vai defender a ideia no seu artigo, tese final, de que o racismo ele vai desaparecer, ele pode vir a desaparecer junto com o capitalismo. Ou seja, quando o capitalismo desaparecer, morrer, assim morre todas essas desigualdades, né? Inclusive o racismo. E aí o Breitman tem um texto que ele diz: o preconceito racial contra o negro surgiu para justificar e preservar o sistema de trabalho escravista que operava de acordo com os interesses do capitalismo em estágio pré-industrial e se manteve ligeiramente modificado pelo capitalismo industrial após a escravidão tornar-se um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo posterior e que poderia vir a ser abolido. Então, poucas coisas no mundo estão mais marcadas com as características do capitalismo do que esse racismo que nós vivemos, né? E o que diz Marx, né, no início do século XVIII, né, no Capital, lá no primeiro livro, no primeiro volume do Capital, Marx vai dizer: o trabalho de pele branca não pode se emancipar, onde o trabalho da pele negra é marcado a ferro. Veja como é importante isso, né? Lá Marx já tá percebendo esse processo de escravização já ligado a essa questão do capitalismo e seu desenvolvimento, ainda que contraditoriamente, né? Então Marx vai completar dizendo o seguinte: a primeira e maior emergência do presente para libertar o trabalho desse país da escravidão capitalista é a aprovação de uma lei que estabeleça uma jornada de trabalho normal de 8 horas em todos os estados da União Americana. Estamos decididos a empenhar todas as nossas forças até que esse glorioso resultado seja alcançado. Veja, Marx já prevê, já está vendo, já está observando que é preciso lutar por melhores qualidades de vida e é preciso lutar pela abolição, né, da escravatura e trazendo, portanto, condições melhores e dignas para essa população. E aí podemos concluir: é impossível conquistar a igualdade entre homens e mulheres, negros, índios, brancos, dentro do capitalismo. Uma sociedade que se baseia na desigualdade e na exploração, não há como ter emancipação da classe trabalhadora, majoritariamente negra e mais exploradamente feminina, né? Então, a nossa luta negra contra o racismo, ela precisa ser também uma luta contra o capitalismo. Então, essa é um pouco da ideia que eu estou pretendendo me apropriar, né? E aí eu tenho alguns dados que eu deixo para o segundo momento da nossa fala, para não me estender muito. Aí eu trago os dados da violência da polícia, né? A política como violência, tendo em vista os assassinatos aos corpos negros. Eu trago na próxima
no próximo momento. Perfeito, Marival. Foi muito interessante a sua exposição. Você conseguiu, em relativamente aí pouco tempo, colocar uma série de questões que eu acho que são muito do meu interesse, do interesse do TDEA, dos espectadores. Acho que você apareceu nesse programa numa boa hora, porque o TDEA ele tem essa compreensão também da impossibilidade de superação do capitalismo, do racismo sem superação do capitalismo. Acho que vai ser um bom debate aí no próximo bloco. Então, eu peço que os que estão aí nos acompanhando aguardem um bloco bem rápido, aproveite para compartilhar, para curtir, e a gente já retorna. Índices econômicos no ar e informações econômicas no seu dia. Safra, arroba, cotação, dólar, moeda. Índices econômicos no ar. O mercado futuro do café arábica finalizou o primeiro pregão com valorização acima de 300 pontos para os principais contratos. A previsão de queda nas temperaturas de geadas nos próximos dias no sul de Minas Gerais deu suporte aos preços. Julho 2020 registrou alta de 300 pontos, valendo 98,65 centes IBP. Setembro 2020 teve alta de 345 pontos, valendo 100 centes. Dezembro registrou alta de 355 pontos. E março 2021 registrou alta de 355 pontos. Você ouviu Índices Econômicos. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda! Rádio Acadêmica! Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Voltamos ao segundo bloco do programa de solução, hoje com a presença do professor Gilberto Tedeia, também do professor Marival Balduino. E o Marival ele fez uma primeira exposição tentando relacionar a extrema violência que recai sobre a população negra, né, especialmente aqui no Brasil, e isso tentando relacionar essa violência que se dá em vários níveis, né, e que tem um traço abertamente racista, mas especialmente na questão do extermínio dessa população, com o próprio sistema capitalista, né, indicando a impossibilidade de pensar o trabalho no Brasil sem passar pela questão racial e também outras questões que ele apontou também, como as questões de gênero, e, enfim, acho que uma primeira exposição que o Marival fez, eu já teria algumas observações a fazer. Mas antes de eu falar as minhas observações e passar também para o professor Gilberto Tedeia falar até mesmo antes de mim, é importante a gente ressaltar que, já que estamos tratando de capitalismo, a gente acabou de ter uma paralisação nacional de entregadores informais, né, aqueles entregadores de empresas que fazem, especialmente entrega de alimentos, os chamados entregadores livres. É isso, Tedeia? Entregadores livres, né? E acho que é um fato, no mínimo, interessante, inusitado, uma massa de trabalhadores informais que consegue se organizar e fazer uma paralisação. Tedeia, vou pedir então para você fazer algumas observações, fazer algumas pontuações a respeito do que o Marival falou, para a gente agora ir tocando o debate. Eu também vou fazer as minhas. Bom, boa noite então a todos, mais uma vez obrigado pelo convite, Marival, Cris, Sara, que está aí no comando, na mesa de produção, público. Trata-se do seguinte, bom, de saída, Cris, você me interrompa, porque, assim, eu vou começar a falar, e se você não parar, eu vou até 1 da manhã. Mas também pode ser que eu pare antes, se você me pedir. Mas trata-se do seguinte, é interessante, né, essa paralisação dos aplicativos dos trabalhadores entregadores livres, em escala nacional hoje, porque isso, de saída, mostra um esgarçamento, um esgotamento de um certo modelo de organização e luta do mundo do trabalho que caducou. Se você observar bem, qual foi a grande greve que nós tivemos? As últimas grandes greves que nós tivemos foi Gari, no Rio de Janeiro, contra a vontade do sindicato,
caminhoneiros, querendo ou não, foi sim uma paralisação que mostrou uma questão estratégica muito forte e apropriada para uma determinada pauta, e agora dos entregadores. Aí eu te pergunto, cadê a CUT? Cadê metalúrgicos, bancários, não sei o quê? Onde foram parar as grandes centrais sindicais? Fica só como referência, portanto, de que onde você não tem uma certa forma organizada de militância e organização da força de trabalho, o descontentamento continua existindo. A insatisfação está lá. Concretamente falando, você tem um problema, e o pessoal se organizou e vai. E aí foi, tocou hoje, parou em vários pontos do país. Eu estava vendo várias gravações feitas aí em várias capitais, inclusive Brasília, mas São Paulo, Minas, enfim. Tá aí. E por falar nessa insatisfação, entrando agora na exposição um pouco do Marival, estava me lembrando que costuma-se dizer que nós temos basicamente 3 grandes sociedades, que se pode chamar de sociedades escravistas, que foram, sobretudo, né, Atenas, na Grécia, porque institucionalmente organizada no entrelaçamento com a exploração da força de trabalho escrava, Roma, e nos tempos modernos, o Brasil e Estados Unidos. É curioso se a gente chegar por aí, porque normalmente a gente associa a escravidão como uma questão apenas ligada ao tom epidérmico da pele, mas não é só. O que a história da escravidão nos mostra é um modo de disposição na relação com a extração do trabalho, que é sempre o trabalho necessário, o trabalho fundamental, o trabalho invisível, mas sem dar o devido, digamos assim, reconhecimento político do estatuto enquanto sujeito político daquele que está sendo explorado. Reduzido à condição de sem voz, para falar como Rancière costuma chamar a atenção, e você tem sempre uma situação de conflito, que ora se explicita, ora é silenciada. Os romanos, você tem ciclos lá que são seculares de tensão e erupção, tensão e erupção. E eles criaram institutos, modos, meio que organizando diferenças, tocaram lá do seu modo. Mas nos tempos modernos, a exploração da força de trabalho pelo trabalho escravo, ela acaba, no caso do trabalho africano, do trabalho do negro, que é fruto da diáspora, ouvindo o nosso Marival, me lembrei do Douglas Barros, num livro que é Lugar de Negro, Lugar de Branco, Esboço para uma Crítica da Metafísica Racial, em que ele chama a atenção, entre outras coisas, que o adjetivo africano já é uma invenção para usar, né, a terminologia mesmo que ele trabalha, já é uma invenção para o controle dos corpos negros. E essa invenção para controle dos corpos negros, ela tem uma implicação muito interessante se a gente pensar que nos tempos que nós vivemos hoje, você tem a ideia de que a produção do trabalho, numa certa fase do capitalismo contemporâneo, não é mais o lugar privilegiado para a extração do valor. Citando agora o Mbembe, que também o Douglas trabalha, ele vai lembrar, o Douglas, que você tem com a noção de negro um certo elemento revolucionário, uma certa ameaça que acaba por organizar, e aí a gente chega na violência policial e na violência estatal, organizar o quê? Organizar políticas de contra-insurgência ou guerras de ocupação. Ocupação dos morros cariocas até a Palestina, desabrigados de Detroit, Turquia, Haiti. O que você tem? Haiti, que aliás, como se sabe, o atual bloco militar no poder foi onde ele se empoderou, fazendo lá suas intervenções humanitárias. Ora, a gente tem uma política, então, de intervenção na favela, uma intervenção federal que cerca a favela, que o Douglas Barros vai se referir aqui, citando o próprio Mbembe,
que é a tendencial universalização da condição negra. Quando a intervenção federal cerca a favela, diz o Douglas, a gente está relembrando os velhos guetos poloneses. E aí hoje eu estava vendo um artigo que estava fazendo uma referência à política norte-americana com os imigrantes, é análoga ao que os norte-americanos fizeram com os judeus em 1939. Então, veja, junto com a questão racial negra, você tem um certo dispositivo biopolítico de lidar com os corpos que são manipuláveis, exploráveis e, quando não gera mais valor, descartáveis, que está em andamento. Bom, só que quando a gente fala em Estado e nos lembramos do Leviatã, com a noção de do soberano, que apresenta a regra, que é universalmente válida para todos, é bom lembrar que essa definição de Estado é um conceito de Estado, um conceito que vai estar na origem da noção liberal de Estado, que vai entrar em cena com a Revolução Francesa, a Assembleia dos Estados Gerais, em que você terá o quê? Um momento em que se dirá, aqui o parlamento representa a vontade de todos os franceses. Sim, só que na periferia do sistema, na periferia do capitalismo, o Estado não é um Estado para todos. Ele já sempre foi um Estado para alguns. Aquilo que depois a Hannah Arendt vai apontar no seu origem do totalitarismo, na era dos direitos humanos, o fim dos direitos do homem, como uma espécie de aleijão de nascença, que macula a ideia de Estado e a relação com a lei, que quando chega no século XX, a lei passa a se tornar propriedade, vamos dizer assim, de um certo agrupamento étnico no interior do Estado-nação, que legitima extirpar, eliminar, expulsar ou formar campos de concentração, colocar em gueto aquelas etnias que não são identificadas com o projeto nacional enquanto étnico, esta ideia, na periferia, ela é constitutiva da nossa história. Está aí. Os corpos policiais, seja brasileiros, seja norte-americanos, de hoje, eles são resultado de que experiência histórica? De perseguição de escravos fugidios no século XIX. Essa relação de trabalhar o corpo negro como algo, digamos assim, descartável, uma relação meramente quantitativa, quantos negros tem que eu... morreu um policial, vou matar 7 pretos. Esses cálculos malucos em que preto é apenas um número e um risco no coldre da arma, isso tem uma certa gênese histórica que retoma, que volta-se para o que foi a escravidão no século XIX e que tem uma relação de parentesco com todo o empreendimento colonial. Bom, falar em empreendimento colonial, relação com a escravidão e capitalismo, obriga-nos a falar de Fanon, Frantz Fanon. Para falar de Frantz Fanon, a gente, então, pode lembrar várias coisas. Acho que vou falar mais ou menos 15. Primeira, povos colonizados são há muito esfolados em nome da marcha da civilização. E o que a marcha da civilização faz? Em qualquer lugar, um mata-esfola generalizado pelo qual submete os pobres do seu quintal. Seja de qual etnia for, os pobres no seu quintal da sua casa, e sempre em nome de alguns dogmas, que são interiorizados pelos nativos do projeto colonizador, geralmente. E o dogma, em se tratando de relação sobre o capitalismo, são os dogmas do Deus Dinheiro. Eventualmente com alguma firula simbólica envolvendo alguma divindade, alguma mitologia, que geralmente é a cristã. Mas pode ser outras também. Bom, se a gente for observar o que o Frantz Fanon nos ensina a pensar, ele nos ensina a pensar as diferentes formas, diferentes etapas, diferentes camadas desta evolução histórica dessa marcha civilizatória na ocupação de um espaço, seja ele a África ou seja ele a América Latina. Esta marcha, terceira coisa a ser dita, ela insiste em permanecer, esse projeto colonizador de esfolar uma população, ela insiste em permanecer mesmo depois da conquista da independência formal em relação às metrópoles. A relação com seus pobres permanece. Por quê? Porque você não rompe de modo radical a relação a ser mantida entre pessoas e coisas. Daí a pesquisa que o Marival pretende fazer
juntando, pensando de modo conectado, racismo e capitalismo. Bom, nesse sentido, quarta coisa que pode ser dita, trata-se, então, da gente aprender a pensar um jogo, e por isso, o tema da nossa mesa de hoje, política e violência, que é um jogo de vida e morte. Nos termos do que o Rancière vai dizer, uma luta entre os com voz, os que se atribuem uma voz, que vai ser a única voz na política, e os sem voz. E, obviamente, a gente vamos encontrar muitas medidas paliativas pelo caminho. No jargão lulista, por exemplo, o nome disso era política de conciliação ou governabilidade. De todo modo, você tem aí, então, um conjunto de tendências civilizadoras, com contratendências. Se eventualmente começa a alterar o esquema de composição da estrutura de concentração de renda, aí você libera o terror pânico na sintaxe política da violência mais pura nos regimes de ultradireita, que você vai encontrar isso na Hungria, vai encontrar isso no Brasil, vai encontrar isso nos Estados Unidos. Por quê? Porque se você tenta fazer uma reforma apenas parcial, você não resolve o problema de raiz. Você apenas vai ter reformas que são cosméticas de uma estrutura que se mantém, uma estrutura que, se sentir ameaçada, ela vai reagir do pior modo possível. Bom, nesse sentido, o destinatário disso, quinta coisa a ser dita, o destinatário desta nossa conversa, quem é? Tanto quem luta, como aquele que é destituído de saber necessário para conduzir essa luta. Destituído de psique, de estrutura psíquica, que consiga resistir a esta batalha contra projetos que são de colonização e colonização por estados que são projetos de poder, estados imperialistas, alienígenas, ou a sua interiorização mediante prepostos locais ou regionais. Depressão, drogadição, ou simplesmente as mais diferentes fobias, fazem parte desse repertório de reações psíquicas de alguém que não conseguiu, então, estar à altura dos desafios postos pelo tempo em que vive. Sexta coisa a ser dita. Nós estamos diante de um cenário que está totalmente em aberto, nada está definido. O Paulo Arantes estava falando dia desses, inclusive, que talvez o que nós tenhamos é que imaginar alguma coisa que seja completamente diferente. Porque é isso que a direita fez no mundo afora. Algo, imagina, genocídio da sua população como política de Estado, como está sendo feito no Brasil, para lidar com uma crise econômica. Ninguém está falando da crise econômica, ou da entrega das riquezas naturais, ou da privatização de tudo. A gente fica olhando, estupefato, a condução dessa gigantesca marcha em direção ao abismo do rebanho. Todo ele relinchante, feliz, dizendo, é isso aí. A sétima coisa a ser dita, o que quer que a gente tenha aqui como conflito instaurado, a gente só pode... Não tenhamos a ilusão iluminista de dizer que somos portadores de um saber e que vamos chegar até a base social e dizer como é que deve ser a militância. Não. Qualquer solução, tal como o pessoal dos aplicativos ensina, se a gente observar... Se a gente tiver algum tirocínio e conseguir entender o que está se passando. É nos embates concretos com a sua situação cotidiana que as coisas vão acontecer. Não adianta achar que eu vou sair da universidade, levar um texto, vamos fazer um grupo de estudos, vamos ver um filme. Não é por aí. Esta ilusão iluminista caducou. É no embate com as questões do seu cotidiano é que vai surgir o saber necessário para a sua superação. O que vai acontecer, então, é que nós estamos mais prospectando, levantando problemas do que propriamente soluções aqui nessa nossa conversa. O que significa, então, oitava coisa a ser dita, que está descartada de saída o direito de voz dos pensadores engomados por diploma, com carteirinha do partido. Pouco importa o índice de melanina do portador do diploma ou da carteirinha do partido. Não interessa.
não passa de um burguês de belas palavras incapaz de desenhar um oco, um copo sobre o papel, mas com pretensões de desalienar o povo, dizendo como devem ser as coisas, como deve ser a luta, dizê-las a quem as vai fazer. Por isso que não dá certo, não sai do lugar. Agora a gente se pergunta, qual o sentido dessa impotência de nós, os especialistas? Na resposta a essa pergunta, esta é a parte do problema nosso aqui a ser enfrentado. As nossas elaborações aqui, elas são, ao mesmo tempo, necessárias e falsas. Agora, falso, décima coisa a ser dita, falso também é dissolver esse paradoxo assumindo pragmaticamente qualquer coisa a favor de um lado ou de outro. Por quê? Na hora que você decide um lado ou outro de qualquer questão, nesse momento você está abandonando-se a uma solução que é meramente unilateral ou regida por um dualismo com falsos dilemas. Por quê? 11ª coisa. Porque não existe separação entre economia, política, cultura, religião, arte, ciência, ou se pensa de modo integrado as diversidades de questões que estão postas à mesa, ou a gente não sai do lugar e fica girando em falso. Nesse sentido, 12ª coisa, o projeto que nós estamos tendo que superar, no interior do qual nós estamos encharcados, atolados até o pescoço, esse projeto, que é um projeto civilizador, é um projeto colonizador e é um projeto de exploração das riquezas naturais de um determinado território, com um determinado conjunto populacional, com um determinado conjunto institucional de leis, com determinados sujeitos políticos, sejam eles instituídos, conscientes ou não conscientes. Tudo isso, o que nós temos que fazer agora é nos preocuparmos em como afiar a mordida daqueles que hoje estão sendo à presa. Os que são mortos de noite pelas guarnições, os João Pedro e os vários outros que tombam por aí com balas, que sempre encontram as mesmas pessoas, que são geralmente pretos, pobres, favelados. Bom, e ao mesmo tempo, aprendermos a morder os sorrisos bem comportados que permanecem ocupados com a mera reprodução das conquistas histórico-culturais desse grande projeto ocidental, inclusive os herdeiros da modernidade iluminista, enquanto meramente só isso. Agora, 13ª coisa, se o capitalismo em suas diferentes configurações é o piparote inicial e o reprodutor do projeto colonizador em suas diferentes formas e de ocupação do território em suas diferentes formas, da relação com os corpos negros em suas diferentes formas, a tese trazida pelo Marildo foi bem explícita, a supressão do capitalismo acaba com aquilo que ele produziu. Mas, atenção, a supressão do que ele produziu não significa o retorno àquilo que morreu. Não. Agora trata-se da gente pensar um outro tipo de sujeito, um outro tipo de sujeito político, que é popular, organizado, que se aproprie da sua obra, que elimine o papel desempenhado hoje pelo grande capital, pelas metrópoles centrais. Nesse sentido, penúltima coisa que eu vou dizer aqui, teria muitas outras coisas, mas aí é necessário pensar também no debate. É preciso lembrar que nós temos profundas divisões no tecido social e também diferentes configurações de divisões na mente dos diferentes segmentos sociais. Isso que forma, né, a base social onde nós interagimos. O que significa, entretanto, que a gente não vai fazer a apologia de uma diversidade abstrata, de uma identidade mítica originária. Não. Pelo contrário. Isso serve para a gente perceber o tamanho da encrenca
de dimensões olímpicas que temos pela frente para lidar com essas diferentes configurações que estão postas em jogo. Ou a gente entende como essas cabeças funcionam e a gente consegue conversar com elas, ou vamos ficar tomando drible da vaca até dizer chega. Por fim, acho que a gente também deve perceber o impacto que essas diferentes formas de relação com os corpos negros, que o Marival chamou a atenção, produz na subjetividade das pessoas, na subjetividade dos indivíduos, as diferentes formas de sofrimento mental, de angústia que estão postas, seus efeitos, seja individual, seja histórica e coletivamente. Isso aí é todo um outro trabalho também a ser feito. Acho que eu não sei quanto tempo eu falei, mas acho que foi mais ou menos meia hora. Não sei, eu não estou medindo aqui o tempo. Não, mas acho que agora a gente pode parar. Tá bom. Tá bom, foi bom, Tedé. Sempre bom te ouvir. E com uma capacidade de organização e síntese muito boa. A gente tem um tempo aí para tocar um debate. E aí eu vou fazer uma pergunta para o Marival e uma para você, Tedé, a partir das duas exposições. E aí eu peço só que vocês tentem, né, ser um pouco mais objetivos, é só para levantar também, vocês não são obrigados a responder. A pergunta que eu faço ao Marival é a seguinte, foi algo que eu pensei no intervalo. É evidente que a gente observa no Brasil essa posição do negro, dos seus descendentes, no que se refere ao alvo da violência do Estado, que é um aparelho controlado pela burguesia, nós sabemos disso. Você mesmo coloca na sua exposição que o negro, por conta da escravidão, ele se tornou alvo, mas o que você coloca, você também situou, né, que todos viram, todos os trabalhadores, na verdade, o branco pobre, o parâmetro da violência é o do negro, é porque, de fato, o estatuto do trabalho no Brasil é a escravidão. Essa é a base do estatuto do trabalho no Brasil, por conta da nossa origem colonial. O ponto é, na Ásia, não tem negros, mas a truculência do Estado é também enorme. Alguns países ditos desenvolvidos um pouco menos, né, mas há uma grande massa. O que significa que, de fato, o repertório negro ele é fundamental para a gente se identificar aqui. Mas como você pensa isso em âmbito internacional? Como que você pensa essa discussão entre o negro, a escravidão, a classe trabalhadora, pensando num sistema que é internacional e que sempre vai escolher os seus alvos de ocasião territoriais ou para superexplorar e, quando não dá mais para superexplorar, descartar? Nossa, questão é difícil, né, de responder, mas eu começo a pensar no próprio dia de hoje, né, que é da luta dos trabalhadores de entregadores por aplicativos, né, como o professor Tedéia falou, trabalhadores livres, né? Veja, e que é uma luta internacional. É uma luta chamada para os trabalhadores do mundo todo, sejam eles asiáticos, brasileiros, todos esses que vivem da mesma condição de desigualdade, de exploração da sua força de trabalho, né? Então, veja, quando se trata da força de trabalho, da extração dessa força, da manipulação dessa força, e da objetivação, da reificação dessa força, ela extrapola a tonalidade de pele, óbvio, né? Quando a gente discute a questão negra, em particular, estamos discutindo o arcabouço
a forma como ela se instituiu aqui na América. Nós temos por exemplo, um dado que é interessante observar. Para o Brasil, foram trazidos mais de 4 milhões de negros africanos escravizados. Ou seja, foram trazidos 4.846.682 negros. O segundo país que mais recebeu negros foi a Jamaica, com 19.922 negros. Por que eu estou trazendo isso? Porque, na sua questão, né? Então, por que a gente fala da questão negra? E eu estou tentando... É claro que tem, como eu disse no meu subtítulo, né? É um olhar, é uma impressão daquele que sente na pele. Então, por ser negro, eu acredito que essa é uma questão que eu tenho que me debruçar mais e mais, né, por toda aquela carga que trago. Mas, voltando à sua questão, a extração da mais-valia, ou a extração e a usurpação da força de trabalho, que vai gerar aí a questão da alienação, vai gerar a lucratividade do burguês, do capitalista, ela é universal. Daí Marx termina, né, o manifesto comunista com um chamado: trabalhadores do mundo todo, univos. Ou seja, não dá para separar, não dá para imaginar só a população negra brasileira como alijada das benesses que o mundo, que a natureza pode oferecer. Nós sabemos aí o que passam os asiáticos, né, que são explorados no campo para fazer celulares, né, Nós sabemos do quão é explorado os haitianos, do quão são explorados os refugiados do mundo todo que vêm procurando uma melhor condição de vida, né? Então, quer dizer, eu acredito, Christian, que não tem como dizer que é um problema particular de um determinado grupo, mas sim de todos os trabalhadores, né? Toda a classe trabalhadora. Haja visto que o capitalismo ele tem algumas características que são importantes, né? E aí o Ricardo Antunes e o Mesaros nos aponta isso, né? O capitalismo que ele é altamente destrutivo, é uma característica dele, expansionista e acumulativo. E essas três características, ela não bate só na porta dos negros brasileiros. Ela bate na porta de todo o povo explorado no mundo inteiro. Eu acho que é por aí. Eu acho que... Não sei se respondo a tua questão, mas... Não, eu acho que responde bem, porque justamente aponta para uma dimensão que é internacional, que eu considero que é um dos grandes problemas que todo o campo da esquerda atualmente tem partilha da dificuldade de enfrentar, né? E pro Tedeia, eu vou fazer uma colocação, Tedeia. Eu entendo quando você falou da greve dos caminhoneiros, da paralisação dos entregadores livres, mas veja só, se eu não me engano, acho que foi em abril de 2018. Em termos numéricos, o pessoal chamou de greve geral. Não foi uma greve geral, foi uma paralisação geral. Foi a maior paralisação da história do país. Foram 40 milhões de trabalhadores que pararam, de setores formais. E a pancada, do ponto de vista dessa econômica, do ponto de vista da paralisação, foi maior
do que a greve dos caminhoneiros, maior do que a greve, essa paralisação dos entregadores livres, maior do que qualquer uma. E mesmo assim não adiantou. Era nisso que eu queria chegar. Então, como que eu vejo? Eu tenho aí algumas questões que eu ainda não tenho uma clareza absoluta, mas eu vejo da seguinte maneira. Da mesma forma que tem um campo que diz é a CUT, é o sindicato, é o jeito, né, social-democrata de organizar e tal, entusiasmado, tem também o entusiasmo dos informais. E aí eu venho com uma questão que é a seguinte, para você ajudar a gente a pensar aqui. No período que os grandes teóricos da luta de classes escreveram, os trabalhadores eram informais na sua grande maioria. Eles criaram os sindicatos. Eles participaram ativamente desse processo de criação dos sindicatos. E, naquele contexto onde a grande massa era informal, a minoria que era operária foi identificada como a mais estratégica, porque ela se encontrava nos setores produtivos que realmente teriam condições de parar a máquina. Então, claro, eu vejo uma inflação do setor de serviços a partir de uma precarização total do trabalho, o desemprego estrutural por conta da maquinização e tal, só que na Ásia não é bem assim. Na Ásia o número de operários é gigantesco. O que formou o PT em 78, 79, 80, 81, que foi resultado de uma rápida industrialização, o Brasil foi o país que mais se industrializou no mundo no século XX, isso migrou para a Ásia. Então eu coloco assim, não teria aí não seria um pouco precipitado partir desse diagnóstico? Eu não estou defendendo a burocratização dos sindicatos, mas a questão do que é estratégico e não é, por quê e como, será que a gente, em certa medida, a gente não está torcendo, pensa no estádio de futebol, né? A gente está na geral, né? A gente está na geral e tem a arquibancada e tem a cativa. Talvez a América Latina, o Ocidente, está se tornando a geral do processo. E os trabalhadores da Ásia, a arquibancada. Bom, você sabe que ouvindo você falar é interessante porque obriga a gente, digamos, vício nosso de profissão mesmo, né? Porque se a gente está trabalhando alguma espécie de constituição estrutural dos conflitos no mundo do trabalho, é necessário sempre a gente pensar de que contexto material a gente está falando. E a sua pergunta é justamente perceber uma deslocalização do mundo do trabalho produtivo para a Ásia. Aconteceu isso mesmo, e de fato o Ocidente meio que se especializa no setor de serviço e transfere o serviço sujo das linhas de produção para a Ásia. Isso fica bem caracterizado, por exemplo, com a pandemia, no acesso desde a coisa de fazer o respirador artificial até as máscaras, tudo vem da China. A China, na verdade, é a grande indústria do mundo, mas não só a China. Você tem também outros países por lá daquela região, Índia, Malásia, Singapura, enfim, além do Japão, e que estão aí disputando, vamos dizer assim, esse protagonismo oriental do capitalismo. Mas acho que aí, voltando à nossa questão, talvez um jeito de a gente pensar o todo do problema é, primeiro, o que você nos convida a pensar é, nos termos da nossa formação regional, nessa nossa vontade de ser uma nação, como que a gente pode organizar esse espaço? Onde a gente tem pistas para a construção desse projeto que seja nacional, seja popular e que não seja focado, digamos assim, na satisfação de interesses restritos de determinados estamentos sociais, mas que seja integrador
do conjunto, ou pelo menos de do mundo do trabalho, vamos chamar pelo nome. Na resposta a essa pergunta, é necessário lembrar que este uso dos corpos negros como coisas descartáveis, ou do judeu, ou do palestino, ou do pobre, do branco pobre, ou o que quer que seja, ou como disse a Hillary Clinton, referindo-se ao eleitorado do Trump, esses deploráveis, o que nós temos é que pensar que esta objetificação do homem está trazendo para a relação entre os homens algo que é condição de funcionamento do capitalismo, que é uma certa relação de objetificação do mundo, que, por mecanismos de tornar abstrata a relação com as coisas, ignora, por exemplo, que você mora num lugar que os gregos chamam de Gaia, que a relação com esta Gaia nas culturas indígenas, de modo geral, é pensar uma certa relação equilibrada, de troca, que não seja apenas de acumulação. Então, o jeito, talvez, de dar esse salto é se perguntar qual a relação a ser mantida com a natureza. E nessa relação a ser mantida com a natureza, a gente vai ter que nos defrontar com coisas como desdesenvolvimento, desindustrialização, mas desindustrialização não é fechar a fábrica. É também qual a relação a ser mantida com a agricultura. O fim da diversidade da fauna e da flora está levando a essas pandemias. Nós estamos entrando numa era de catástrofes por conta de um certo metabolismo, para citar o autor que o Marival falou, eu acho que ele falou assim no Mesários, a certa altura, uma certa metabolização na relação do homem com as coisas, está produzindo uma natureza que está gerando vírus tão agressivos quanto os homens. Até agora éramos nós, aqueles que matavam indiscriminadamente quem quer que aparecesse pela frente. Agora nós temos o Covid. A natureza começou a inventar coisas parecidas com a gente. Por quê? Entre outras coisas, o fim dos biomas, uma certa relação industrial na produção de animais. Aí você tem condições biológicas que, favorecidas pelo fim da diversidade, acaba por possibilitar a multiplicação de formas de vida extremamente agressivas, tal como o homem na relação com a natureza. Então, para pensar essa relação com o mundo do trabalho, eu lembraria que nós temos, no nosso caso brasileiro, uma certa história, com certos capítulos que são privilegiados para pensar o mundo do trabalho, a construção de uma certa consciência, de uma certa tradição crítica, um certo modo de pensar as questões. A gente tem intelectuais locais, a gente tem pensadores locais, não é necessário falar, sei lá, de Angela Davis para falar de mulher feminista. Nós temos feministas brasileiras. Não é necessário recorrer a um europeu ou a um branco para falar de racismo. Nós temos uma tradição brasileira que pensa racismo. Nós temos intelectuais brasileiros, latino-americanos, que pensam a pátria grande latino-americana. Nós temos uma dimensão geopolítica que, se a gente não pensar de modo organizado a interação dos povos latino-americanos, a gente não sai do lugar. Talvez, então, para responder a tua pergunta, eu tenha desviado um pouco do assunto, mas isso para lembrar que a diversidade, então, de formas de luta exige reconhecer, inclusive, que nós temos uma tradição de luta, uma tradição de pensamento, uma tradição crítica que se formou dentro desse projeto iluminista e que, por enquanto, está em desvantagem porque está tomando uma espécie de, digamos assim, um certo banho de realidade que serve para se desfazer de determinadas ilusões. E o Marival chama bem a atenção, ele faz questão toda hora de ir lá no velho barbudo dizer, olha, você tem uma relação com o capital. E eu digo, este grande capital está dando as cartas, e ele é o mesmo nos Estados Unidos, é o mesmo na China. O seu modo de operar na relação com os povos é o mesmo. A diferença é que na China é mais organizado. As máfias lá não são apenas testa de ferro do Departamento de Estado norte-americano, como, por exemplo, Bill Gates, Zuckerberg ou o cara da Tesla. Não. Lá, de fato, tem um projeto geopolítico, de desenvolvimento, de uma longa tradição do Império do Meio, na relação lá com o seu povo, com o seu território, e eles fazem isso de modo organizado. Não vamos fazer a louvação disso, mas perceber que lá a gente tem, digamos, a eficácia do capitalismo levada às suas últimas consequências, que dispensa essas firulas liberais de liberdade, de direito, nada disso. Tem um planejamento que é feito de modo eficaz. Bom,
fazer a louvação desse modo de vida como alternativa ao modo de vida ocidental é trocar o fogo pela fornalha. E chamar a atenção para aqueles 400 milhões de trabalhadores chineses que estão na linha de produção, eles são, de fato, potencialmente, eles ocupam, hoje, estruturalmente falando, o mesmo lugar que ocupavam os franceses, ou os alemães, ou os ingleses, nos séculos 17, 18 e 19. É lá que está, de fato, a linha de frente da coisa, que nos escapa. A gente não sabe. O que nos é dado fazer é, onde estamos, discernir os termos do problema sem adesão fácil a um lado ou a outro, pensar uma outra relação com a natureza, uma outra relação com as pessoas, uma outra relação com as lutas, uma outra relação com a consciência, uma outra relação com o cotidiano e uma outra relação com a própria psique também. Tenho bastante acordo com o que você colocou, Tedeia. Bastante acordo mesmo, porque acho que o primeiro passo é esse mergulho no Brasil e na América Latina, né? A gente tem peculiaridades e a questão da pandemia coloca na ordem do dia uma possibilidade de integração e resgate dessa tradição, né? Ou dessas tradições que são justamente aquelas que foram massacradas com a invasão, né? Quando houve a invasão francesa e inglesa na América, nós temos um lastro para pensar essa. E, de fato, a China, hoje, ela se transformou num ambiente de... eu diria até o seguinte, para simplificar, né? Como se nós estivéssemos entre o imperialismo americano e o imperialismo chinês e tivéssemos que buscar uma resposta por nós próprios. Aqui, os operários que estão na arquibancada da China, eles precisam fazer o trabalho por lá, mas que também passa pela questão da natureza. Isso é inevitável. Vamos fazer agora o nosso segundo intervalo e voltamos rapidamente para as considerações finais e para eu fazer a minha última provocação para os dois colegas. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Oferecimento Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Acesse www.ifsp.edu.br/Barretos e conheça os nossos cursos. Educação pública gratuita e de qualidade. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Chegamos, enfim, ao último bloco do programa de solução. Hoje tratando da política como exercício da violência, um debate que foi startado, né, inicialmente com esse mote, só que a coisa avançou e se expandiu bastante. Eu vou pedir para o Marival e para o Tedeia fazerem as suas considerações finais a partir de uma questão, né, que eu acho que em cada um vai tocar de um jeito. Diante de todo esse quadro que foi debatido, e retomando de política como exercício de dominação, pelo menos no nosso tempo histórico, exercício de violência, sobretudo, quais as expectativas que vocês conseguem vislumbrar a partir dessas pequenas iniciativas que a gente consegue observar, seja dos entregadores livres, sejam formas de desordem social, mas com fundamentação insurgente, como é o caso que vem ocorrendo nos Estados Unidos. Enfim, como que vocês estão observando esse cenário? Vou pedir para o Marival começar.
Bem, Cristian, eu não tenho uma visão muito positiva de que as coisas irão mudar e a partir da pandemia, do pós-pandemia, nós estaremos num novo tipo de sociedade, né? Igualitária, justa, não. Mas, de qualquer forma, eu acho que mudaremos, né? Mudaremos muita coisa, a começar por uma questão infrafamiliar. Eu acho que tenderemos a agir de forma diferente, comportamento diferente com a criança, comportamento diferente com o idoso, e de qualquer forma a gente vai ter que se adaptar às novas condições de vida que temos. No campo extrafamiliar, portanto, do mundo do trabalho, eu penso que o capital ele vai vir com mais força para sugar ainda mais da classe trabalhadora. Nós temos aí hoje no Brasil, para a gente ter ideia, quase 9 milhões de novos desempregados, né? Com emprego. Olha, é a nova categoria, desempregados com emprego, que são as empregadas domésticas, na sua grande maioria, que foram demitidas de alguma forma, né, descontratadas, né? Os seus patrões, as suas patroas, desligaram essas pessoas e não dão condições a ela de manutenção da sua vida. Portanto, eu acredito que o capital ele vai se reinventar de tal forma que ele, a partir daí, ele vai lucrar, ele vai querer acumular mais ainda do que ele faz, né? Vejam, se nós temos um sistema sociometabólico como este, que na pandemia ele consegue lucrar mais ainda, como é o caso dos bancos, né? Veja, o que fez o Banco Itaú. O Banco Itaú diz que doou 1 trilhão, me parece, mas doou para ele mesmo, para uma fundação dele, que ele cria. Então, e depois deduz isso, não sei como é que é a organização disso, quer dizer, não, ele que lucra, né, o Banco Itaú, que lucra, é um dos bancos, dos 4 bancos que mais lucra no Brasil, é incapaz de se solidarizar no caso da pandemia, né? E, mais ainda, transforma isso numa propaganda de que está fazendo o bem à humanidade. Então, eu não vejo com olhos positivos que haveria uma mudança. Mas, sim, percebo que a classe trabalhadora, aí, como o professor Tedeia colocou, popular, mais livre, mais integrado, esse fora da burocracia sindical, né, que nós vivemos, eles estão começando a se organizar melhor do que nós que estamos organizados num sindicato ou em qualquer outra coisa, né? Veja o exemplo dos entregadores hoje de São Paulo. Estava lindo a manifestação deles, né? E como eles se organizaram para fazer isso de forma internacional. Eu acho que é isso. Eu acho que tem... como a história é contraditória, né? É marcada pelas contradições, eu acho que é o que vai acontecer. Perfeito, Marival. E você, meu caro amigo Tedeia, quais são as suas expectativas? Marival tocou aí na questão do desemprego, da crise econômica, uma crise econômica sem precedentes, né? Nem 29 parece que será comparável aos desdobramentos dessa crise de 2020 que vai longe, né?
Bom, nessas considerações finais, com uma pergunta dessa, sendo breve, de fato, a crise de 29, acho que ela sequer a de 2008, ela alcançou. Tanto a de 2008 como a de agora são muito piores que a de 29. A diferença é que agora o Estado tem mecanismos de intervenção e salvar os grandes bancos bem mais ativamente do que em 29. O grande capital está protegido, inclusive no Brasil, do Guedes. É impressionante como a gente já estava no segundo semestre de 2019, bola cantada, nós estamos entrando num cenário global de crise econômica. A pandemia veio apenas dar a conformação necessária para um grande esfriamento econômico que iria ocorrer de qualquer modo. Era a bola cantada. Com relação ao momento em que nós vivemos, acho que agora a gente está num cenário muito mais exaustivo, tanto aqueles que podem ficar em casa, quanto aqueles, o trabalho invisível dos trabalhadores necessários, como que já desde Aristóteles, no seu livro A Política, quando descreve a democracia como sendo aqueles que não podem participar da política, porque justamente porque são trabalhadores necessários, não podem parar para ir para a Assembleia. Desde então, desde Aristóteles, parece que aqueles que não podem parar de trabalhar para que os bem-pensantes possam fazer arte, ter cultura, estudar, né, cultivar o espírito, serem homens de bem, praticar tiro ao alvo, essas coisas, mas é necessário, seja remunerado, seja escravo, o invisível, descartável, aquele exército de pessoas que vão servir o sistema. Só que, seja quem fica em casa trancado, seja aqueles que ficam na rua satisfazendo as necessidades que estão em casa trancado, acho que a grande novidade que a pandemia nos trouxe é que a vida se tornou insuportável para os dois times, para os dois lados. Em qualquer um dos dois, é impossível que a gente tinha nas formas de sociabilidade antes, as várias formas de convivência que nós tínhamos, que a gente tinha direito a determinadas pausas, inclusive durante o trabalho, com práticas sociais que agora são elas a fonte do perigo que nos ameaça. Você não pode ter turismo, não pode ter diversão. Está tendo um jogo hoje do time de segunda divisão que está jogando lá no Rio de Janeiro, Boa Vista, e um time pequeno lá do Rio, que eu não sei o nome dele. Acho que é Flamengo, se não me engano. É um time qualquer lá, que está na internet, está jogando no YouTube, sem ninguém no estádio. Isso é o anti-futebol. É o contrário do que a gente pensa. O Maracanã, que tinha 100 mil pessoas outrora, depois virou um estádio gourmetizado com 40 mil, agora você tem jogos de futebol sem ninguém dentro. O que está sendo gestado, o que quer que seja, primeiro, nós estamos num momento de grandes tensões que estão em andamento, a gente está privado daquele material mínimo necessário, que era a possibilidade de fazer um mergulho reflexivo no que a gente fazia, um mergulho meditativo. Estamos numa situação análoga ao do estado selvagem, que você tem que estar o tempo inteiro atento. Entrou em casa, tira sapato, passa o álcool, passa não sei o quê, então, e tira a roupa, e lava não sei o quê. A gente está vivendo num cenário de guerra o tempo inteiro. Essas lives que a gente está fazendo aos montes, veja, aos montes não, porque eu não estou fazendo muita coisa, mas muita gente... Não, tá sim, todos nós estamos. Não sei vocês, quando eu acabo, é uma sensação de cansaço. Por quê? Ao contrário de uma relação presencial, reunião de colegiado presencial. Você se desliga, deixa ela rolar lá. Reunião de colegiado virtual, tá a cara de todo mundo. Você está vendo todo mundo ao mesmo tempo. E todo mundo sendo vigiado o tempo inteiro, não podendo distrair, não podendo sair, não podendo não sei o quê. Cada um inventa o seu artifício para lidar com essa nova realidade. Isso eu falei para a nossa realidade enquanto professores. O fato é que eu acho que as expectativas postas para o... Bom, a relação com o outro, a nossa relação com o outro, com as necessidades do outro, ou a gente institua determinadas categorias que nunca podemos abrir mão para falar dessa relação, que é assumir que existe uma contradição fundamental básica que organiza a sociedade, que também foi tomada como ponto de partida para um grupinho de intelectuais nos anos 30 na Alemanha, conhecido como Escola de Frankfurt. Cada um fez ao seu modo. Que existe uma contradição fundamental entre capital e trabalho.
2, que não podemos segmentar essa nossa leitura da relação entre capital e trabalho por especialidades, a economia, a política, a arte, a ciência. Que este modo alienado que vai se instaurando nos últimos 600 anos no Ocidente acaba por capturar as diferentes produções nas diferentes áreas, de tal modo que você tem um proletariado do mundo da música, da dança, da ciência, na educação, na universidade, na política. Proletariado na política é uma coisa estranha. Não é muito estranha. Quando você entra num partido de extrema esquerda, você vai ser o cara que vai vender jornalzinho na saída do metrô. E quem vai deliberar é o tal do Comitê Central, com uma entidade mítica e imaginária ao qual todos se submetem passivamente. Veja, a relação de alienação constitutiva dos fóruns institucionalizados de diferentes práticas é o que levou ao seu termo, ao seu colapso, à União Soviética. O Roberto Kurz nos mostra que o problema da União Soviética, já nos anos 30, foi continuar tendo uma relação alienada com o mundo do trabalho. Bom, o capitalismo faz isso melhor. Por isso que ganhou. Assim como o capitalismo faz isso melhor, que a China pegou e falou, é assim que funciona, então vamos fazer direito. E agora eles estão dando um olé no Ocidente inteiro. Perspectivas, então... Bom, mantenhamos a lucidez e estejamos abertos para ideias muito diferentes, porque o que quer que apareça vai exigir que nós viremos as costas e neguemos um monte de coisa, como chamou a atenção para o Marival, desde a família até o mundo em que vivemos. Tem que ser algo muito diferente para surgir, para conseguir dar liga, para conseguir juntar esses diferentes aspectos, âmbitos, setores. E esse algo muito diferente é algo que está por ser construído ainda e não sabemos muito bem o que é. Tem os otimistas que falam em comissariado de comunicação da comunidade. Meu, por favor, né? Se tem uma coisa que não vai funcionar, é vir com jargão e com formas de estrutura de luta política que foram muito bem eficazes numa sociedade pré-industrial como a Rússia de 1910. Não adianta. Comissariado da comunicação em tempo de Facebook, em tempo de YouTube, de Zap, e você acha que com jornalzinho, com não sei o que você está fazendo, está alterando alguma coisa? Pelo amor de Deus. Bom, é isso. Sem otimismos teóricos, mas na prática não podemos abrir mão e temos sempre, jamais, dizer que o Brasil não tem jeito, que a coisa acabou, que eles venceram, porque a postura passiva, o pessimismo, a resignação só interessa a um lado, o que está ganhando, a luta de classes. Muito bom boa a sua finalização, Tedeia. E para a gente encerrar, a gente sempre termina o programa com uma sugestão de música que eu peço para os convidados, né? A gente tem a rádio, né? A Rádio Acadêmica, que transmite o programa de solução apenas em áudio. Então, quem está aqui, a gente sugere que vai lá acompanhar a programação musical nossa. Quem já está lá, assim que termina, já vai receber essa playlist. Eu gostaria de saber, Marival, qual a música que você indicaria, pensando no tema, no assunto, no que foi debatido aqui? Eu tinha pensado em duas, Christian. Haiti, né? Do Caetano, mas é um grupo de rap que se apropriou do poema aí, Navio Marival, rapidinho, Marival, repete aí que falhou um pouco. Justo na hora que você falou a música, primeira, falhou. Qual foi? Eu escolhi duas músicas, é isso? Isso, eu havia pensado duas músicas. A do Caetano Veloso, Haiti, e a outra é de um grupo de rap que se apropriou do poema Navio Negreiro e colocou uma ideia dos navios negreiros hoje, só que eu esqueci o nome, depois eu posso passar para você pelo Zap. Beleza. Mas fica o Haiti mesmo. Tá. E você, caro amigo Tedeia? Bom, uma música mais, digamos assim, programática, eu recomendaria Mil Faces de um Homem Leal, dos Racionais, MC.
E uma outra, que não é bem uma música, assim, no sentido mais trivial da palavra, mas que lança questões que depois, de Wagner a Schoenberger, todos vão tentar responder, que está entre os últimos quartetos do Beethoven, mais especificamente, dentre eles vários, o Opus 132, agora, enfim, Opus 132 do Beethoven, sobretudo seu terceiro movimento. Mas então, Racionais e Beethoven. Opus 132. Então a gente vai colocar primeiro o Haiti, depois o rap que o Marival vai me passar pelo zap, depois a gente põe Marighella, depois o Opus 132 do Beethoven. São as indicações do secretário-geral do Comissariado de Estratégia, que é o professor Tedeia, e do líder do Comissariado de Organizações de Base, Marival. Um grande abraço a todos, tá? Uma boa noite e até o próximo programa. Obrigado também. Professor Tedeia, prazer em conhecê-lo, né? Christian, obrigado pelo convite. Sara, obrigado pela disposição e trabalho aí nos bastidores. Obrigado a todos, boa noite, bom descanso. Lembrar, Opus 132, sobretudo o terceiro movimento. E é isso, boa noite a todos, obrigado. E desculpa aí qualquer coisa, estamos aí. Precisando, é só chamar que é nóis. Abraço. Radioacademica.com.br, a rádio feita pra você.